primeiro leite após o parto, chamado de colostro, é composto por água, proteínas, carboidratos e outros nutrientes que produzem anticorpos e previnem infecções e é considerado a primeira vacina do bebê. Contudo, existe um calendário vacinal o qual deve ser seguido. Ao nascer, são indicadas 2 vacinas, a BCG, que imuniza contra formas graves de tuberculose, e a outra é hepatite do tipo B. Aos 2 meses, são 3 vacinas, a hexavalente, que em apenas uma picadinha imuniza contra difteria, tétano, coqueluche celular, meningite e infecções por hemófilos B, paralisia infantil e hepatite B. A primeira dose do rotavírus, que causa gastroenterite por rotavírus, e a primeira dose da pneumocócica 13, que imuniza, além das pneumonias, a otite, meningite por pneumococo, sinusite e sepse. Aos 3 meses, apenas a primeira dose da meningocócica C, que imuniza contra a doença invasiva causada por bactérias específicas do tipo C. Com 4 meses, são 3 vacinas, segunda dose da penta, rotavírus, pneumocócica 13. Aos 5 meses, meningocócica C. Aos 6 meses, são 2 reforços, hexa, pneumocócica 13 e gripe. Aos 9 meses, pode-se iniciar a vacina contra a febre amarela. Com 1 aninho de idade, inicia a primeira dose da tetraviral, que abrange proteção contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Também inicia-se a imunização da hepatite A. Com 1 ano e 2 meses, 2 reforços, meningocócica C, pneumocócica 13. Com 1 ano e 3 meses, 2 reforços, penta e tetraviral. Com 1 ano e 6 meses, um único reforço, a hepatite A. Aos 4 anos, 2 reforços, tetraxin, que na mesma picadinha imuniza contra difteria, tétano, coqueluche e paralisia infantil. Aos 9 anos, meninos e meninas iniciam a primeira dose da HPV, vacina que combate o câncer de colo de útero, o papiloma humano. E aos 10 anos, reforço da febre amarela. Grandes avanços da medicina nas últimas décadas devem-se ao processo de imunologia. Entre eles, a introdução das vacinas, as quais agem no sistema imunológico, promovendo imunidade, sendo eficazes no controle e até mesmo na erradicação de doenças. As vacinas agem estimulando as defesas e produzindo anticorpos no combate ao vírus e às bactérias. Dessa forma, quando o corpo é atacado por algum micro-organismo, não desenvolve a doença, pois a pessoa se encontra imunizada. Pioneira no norte do Paraná, a clínica de imunizações do Dr. Baldi, há mais de 3 décadas, vem conquistando exclusividade em pontos fundamentais como credibilidade com os laboratórios fabricantes de vacinas, sendo a única clínica em Londrina escolhida como parceira de laboratórios como Sanofi Pasteur e GlaxoSmithKline. Priorizando sempre o bom atendimento a seus clientes, a equipe de enfermagem é treinada pelo médico responsável, infectologista e imunologista, Dr. José Luiz da Silveira Baldi. Nossa missão é oferecer segurança desde a compra das vacinas em locais seguros e confiáveis, submeter as vacinas à conservação adequada e realizando as aplicações com técnica apropriada para cada vacina. As vacinas são armazenadas em refrigeradores específicos de última geração, cadeia de frio, controle de temperatura, higiene. Atender completamente às normas da Portaria Conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Fundação Nacional de Saúde, Anvisa-Funasa. A todo esse rigor é posto em prática por uma equipe atualizada com tudo o que existe de mais seguro na área das imunizações. Desde 1973, a Clínica de Imunizações Dr. Baldi é referência em qualidade de trabalho.
adquirimos selo de qualidade 5 estrelas, obtido junto à Associação Brasileira de Imunizações. A direção da Clínica de Imunizações Dr. Baldi está a cargo do Dr. José Luiz da Silveira Baldi, graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, membro da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia, e eleito nomeado em 2 mandatos, 2 vezes consecutivas, presidente da Associação Sociedade Brasileira de Imunizações. Como pós-graduação, obteve o título de doutor em Medicina Tropical na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Além disso, possui os títulos de especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia e em imunologia pela Organização Mundial da Saúde. A Clínica de Imunizações Dr. Baldi tem hoje em seus registros milhares de clientes de todas as idades, que são recebidos na clínica ou que participam de campanhas privadas de vacinação em escolas e empresas de Londrina e região. A Clínica de Imunizações de Londrina foi fundada por mim e pelo Dr. Bruno Piancastelli Filho, tendo iniciado as suas atividades em julho de 1973. Foi a 3ª clínica especializada em vacinação criada no Brasil, a primeira de Londrina e também a primeira do estado do Paraná. Nesse período, foram aplicadas milhares de doses de vacinas, sempre com o máximo rigor científico. Para garantir a maior qualidade, a maior segurança possíveis no uso de vacinas, é fundamental que se respeitem alguns princípios básicos. Olha, o primeiro é a presença do médico. É muito importante que o médico supervisione, oriente, analise, discuta com as enfermeiras os problemas, as questões que são levantadas pelos clientes ou por elas mesmas, de tal modo que exista uma contínua atualização, um contínuo aperfeiçoamento do nosso trabalho. Desde o primeiro momento no trabalho da Clínica de Imunizações de Londrina, nós sempre adquirimos as vacinas dos laboratórios fabricantes ou, eventualmente, de distribuidoras credenciadas por esses laboratórios. De tal modo que a segurança quanto à origem sempre foi garantida. Chegando à nossa clínica, essas vacinas elas são armazenadas em refrigeradores especiais, refrigeradores cuja temperatura é controlada e é mantida rigorosamente dentro dos limites que garantem a qualidade das vacinas que nós utilizamos. Nós utilizamos esquemas de imunização, de preferência de sociedades científicas brasileiras de alto nível, em particular a Associação Brasileira de Imunizações. Esses esquemas, eles são conhecidos e muito bem conhecidos pelas nossas enfermeiras e os pormenores desses esquemas, eles são apresentados aos clientes pormenorizadamente. Então existem as vacinas do recém-nascido, as vacinas de crianças maiores e as vacinas de adolescentes e mesmo as de adultos. Os clientes recebem, portanto, das nossas enfermeiras todas as informações apropriadas para cada caso, de tal modo que o cliente ele fica consciente do que está sendo aplicado, fica ciente
de que conduta está sendo adotada para o seu caso. Antes de o cliente chegar à clínica, frequentemente ele nos telefona. A informação prestada pelo telefone por funcionários também por mim treinados são fundamentais para que esse cliente compreenda aquilo que lhe vai ser oferecido. Isto é, que vacinas, por que motivo, qual a qualidade dessas vacinas, qual a via de administração, quais os eventuais efeitos adversos, em suma, todas as informações práticas que interessam ao cliente conhecer antes de ele vir à clínica. Ressaltamos sempre a procedência das nossas vacinas, a forma como elas são conservadas. Em suma, como que nós trabalhamos para oferecer a melhor qualidade possível das nossas vacinas aos nossos clientes, antes que eles cheguem até a Clínica de Imunizações de Londrina. É importante ressaltar que vacinas, como sempre se pensou, como durante muitas décadas se pensou, são destinadas exclusivamente a crianças. Isso não é verdade. No entanto, o grupo de pessoas mais importante com respeito às vacinações são realmente os recém-nascidos e as crianças nos primeiros anos de vida, porque ali elas adquirem a imunidade contra infecções que podem acometê-las e criar sérios problemas para a sua saúde, inclusive, eventualmente, levá-las à morte. Então, nós oferecemos as vacinas disponíveis no mundo todo e que hoje são utilizadas pelas mais importantes clínicas do nosso país. Obviamente, quando a criança nasce, ela deve receber o BCG, que protege contra a tuberculose, deve receber a primeira dose da vacina contra a hepatite B. Isso pode ser feito no berçário, ainda no hospital onde a criança nasceu, ou no primeiro mês de vida, tão logo ela tenha alta do hospital. Então isso pode ser aplicado no próprio hospital ou em nossa clínica. Depois disso, seguem-se outras vacinas respeitando o calendário de vacinação infantil, né? Então, a vacina tríplice, que nós só usamos a vacina tríplice celular, que é a vacina mais adequada, porque ela não provoca efeitos adversos, ou se provoca, são muito menos acentuados do que a vacina tríplice tradicional, que ainda é usada na rede pública. São usadas também outras vacinas que dão muita segurança, como, por exemplo, a vacina contra a poliomielite injetável. Sabe-se que a vacina oral não é tão segura quanto a vacina contra a poliomielite injetável. Nós só usamos na Clínica de Imunizações de Londrina a vacina contra a poliomielite injetável. Utilizamos também para as crianças vacinas em que os seus componentes são associados. Isto é, numa injeção só, a criança pode receber 4, 5, 6 vacinas diferentes. Sabe-se hoje que a aplicação de vacinas simultaneamente, no mesmo momento, a aplicação de 4, 5, 6 vacinas nos componentes associados, isto é, numa só seringa, nós podemos injetar 6 doses de vacinas diferentes, de tal modo que o sistema imunológico as recebe muito bem, as trabalha de forma apropriada e a criança fica protegida contra todas elas. É importante ressaltar também que existem doses de reforço
de várias vacinas. Então a criança no primeiro ano de vida recebe várias doses de vacinas, mas com muita frequência precisa receber reforços, doses de reforço, que são aplicadas no primeiro ano de vida ou em anos subsequentes. Nós agendamos então para as crianças as vacinas que deverão ser aplicadas subsequentemente, nas várias datas registradas na caderneta de vacinação de cada um desses pequenos clientes. É muito importante lembrar que os adolescentes constituem o grupo que menos adere à vacinação. Só um exemplo muito corriqueiro: a vacina contra a hepatite B. Muitos adolescentes que não foram ainda vacinados contra a hepatite B recusam a vacinação. É necessário que os pais deem muita ênfase à necessidade de que os adolescentes recebam várias vacinas, entre as quais a vacina contra a hepatite B. Para os adolescentes do sexo feminino, também devemos assinalar a importância da vacina contra o vírus do papiloma humano, isto é, a denominada HPV, vacina que protege as mulheres contra o câncer do colo uterino. Foi um grande avanço a descoberta da HPV, a vacina que protege as mulheres contra o câncer do colo uterino. Hoje, eu considero uma omissão grave os pais deixarem de trazer os seus filhos, as suas filhas no caso, para a vacinação com a HPV. Obviamente, os adolescentes deverão receber também reforços de vacinas, tais como a vacina contra tétano. Hoje nós temos para os adolescentes uma vacina tríplice para adolescentes e adultos, que contém a vacina contra a difteria, contra tétano e contra a coqueluche. Esta vacina, ela possui uma quantidade pequena dos antígenos e não costuma provocar efeitos adversos, tais como a vacina tríplice clássica. Obviamente, os pais ou os próprios adolescentes receberão dos nossos funcionários, das nossas enfermeiras, uma orientação quanto outras vacinas indicadas para os adolescentes. Então há no nosso calendário de vacinação um grupo de vacinas destinados aos adolescentes, que eventualmente inclusive não as receberam anteriormente, quando eram ainda crianças. Os adultos devem hoje ficar cientes de que eles devem procurar a Clínica de Imunizações de Londrina para receber diversas vacinas destinadas à idade que eles têm. Vacina, esse conceito já é extremamente superado, não é exclusivamente para crianças, é para adolescentes e também para adultos. Então os adultos podem se proteger, por exemplo, contra a hepatite B, se eles não receberam a vacina anteriormente, contra as doenças causadas pelo pneumococo, a pneumonia pneumocócica, por exemplo, e outras infecções causadas pelo pneumococo. Os adultos não podem esquecer que todo ano eles, os adolescentes e as crianças, devem receber a vacina contra gripe ou influenza, de tal modo que há um calendário de vacinação para adultos. A vacina antimeningocócica, contra a meningite meningocócica, é hoje frequentemente indicada para
adolescentes e adultos. A incidência de meningite meningocócica tem aumentado muito em crianças de idade maior, em adolescentes e em adultos. Hoje se indica essa vacina para todos esses grupos etários. Os adultos não podem esquecer disso. Os idosos, à semelhança dos adultos que eles são, devem receber também várias vacinas. Eles devem ficar protegidos. Na medida que a idade avança, a resposta imunológica também decai. E a proteção dos adultos, sobretudo dos idosos, contra determinadas doenças é fundamental, porque eles são mais expostos, eles apresentam determinadas infecções com mais frequência. E eu posso citar como exemplo a doença pneumocócica, sobretudo a pneumonia pneumocócica. Os adultos não podem deixar de receber a vacina contra a gripe e a vacina contra a doença pneumocócica. Além disso, muitos idosos correm o risco de adquirir tétano. Na medida que os anos passam, os adultos deixam de receber o reforço, cada 10 anos, da vacina contra o tétano. E os idosos podem adquirir essa doença se não estiverem protegidos, se não estiverem vacinados nos últimos 10 anos. Eu não posso deixar de ressaltar um fato muito importante. Há diversas vacinas que não são disponíveis na rede pública e que podem ser aplicadas na Clínica de Imunizações de Londrina. É importante ressaltar a existência da vacina contra a varicela ou catapora, a existência da vacina contra a hepatite A e, como já disse, a vacina injetável contra a paralisia infantil, a poliomielite. Além das vacinas, aqui eu já fiz referência, que são vacinas em que há vários componentes, vacinas com 4, com 5, com 6 componentes numa só injeção, e que poupa muito a criança de receber muitas injeções. Nessas vacinas, que dão uma imunidade semelhante, como se elas fossem aplicadas separadamente, a criança é poupada de várias picadas, como frequentemente ocorre fora da Clínica de Imunizações de Londrina. Nós trabalhamos com imunização há 40 anos. A Clínica de Imunizações de Londrina foi fundada em 1973, mas antes disso nós já nos dedicávamos à vacinação, já nos dedicávamos às imunizações. Então, a nossa experiência é uma experiência acumulada, muito grande, e isso é uma vantagem pelas alternativas que se aprende com a prática, que se podem utilizar em relação aos clientes. Existem muitas alternativas, cada pessoa é diferente da outra. Existem pessoas imunodeprimidas que nos procuram, pessoas que foram esplenectomizadas, por exemplo, que retiraram o baço e que precisam receber determinadas vacinas, diferente de outras pessoas que possuem o baço da mesma idade. De tal modo que as várias alternativas que se colocam na prática da vacinação, elas devem ser respondidas por um médico experiente. Os principiantes, em termos de imunização, sofrem muito e não conseguem orientar apropriadamente os seus clientes. De tal modo que, em primeiro lugar, a experiência. Em segundo lugar, o rigor científico, que nós adotamos desde a fundação da nossa clínica. Nós usamos as melhores vacinas, não compramos vacinas por licitação,
não compramos as vacinas mais baratas, não adquirimos vacinas de distribuidores que não são confiáveis. E há muitos. Não compramos vacinas de lugares, como nós já citamos, de distribuidoras que não nos dão segurança. E existem dezenas delas em nosso país. Como já disse também, adquirimos nossas vacinas de preferência de laboratórios com os quais nós mantemos parceria. A antiguidade da nossa clínica, a confiança que os laboratórios têm em nós, nos permitiram estabelecer parcerias. Eles preferem trabalhar com a Clínica de Imunizações de Londrina, porque sabem que nós utilizamos as vacinas por eles fabricadas com muito critério. Nós usamos as vacinas com indicações rigorosas, não as utilizamos sem que o paciente delas necessitem. Seguimos rigorosamente a orientação que os laboratórios nos fornecem, que os congressos que nós frequentamos nos repassam, que as reuniões científicas de que nós participamos no Brasil e no exterior nos permitem, essas informações nos permitem oferecer aos nossos clientes o melhor que há de vacinação em todo o mundo. Clínica de Imunizações de Londrina. Desde 1973, oferecendo qualidade, segurança e referência nacional em vacinas. Investir em vacina é ter 100% de retorno em saúde. Há 37 anos, a Clínica de Imunizações Dr. Baldi oferece a Londrina e região diversos tipos de vacinas, com atendimento personalizado, ambiente exclusivo e equipe de enfermagem qualificada. Refrigeradores com gerador próprio e controle de temperatura digital. Conforto e dedicação para todas as idades. Varicela, pneumonias, meningites, hepatites, HPV, entre outras. Clínica de Imunizações de Londrina Dr. Baldi. Nossa experiência, sua segurança.